Amém. Glória a Deus, bom dia. Hoje nós vamos continuar com o livro de Efésios. Não é um livro assim tão fácil, né? De pregar, na verdade, né? É um livro um pouco difícil, eu acho, né? Mas é um livro poderoso, onde ele ensina a igreja. Então, quando a gente vai estudar esse livro, quando a gente começa a olhar para o que o Paulo estava ensinando naquela época, há mais de 2000 anos atrás, e o que serve para nós hoje, o que eu posso trazer para a minha vida hoje como igreja, como corpo de Cristo, né? Então, é um pouco difícil, né? Não é fácil, não. E eu venho ministrar essa palavra não de um lugar que já está praticando todas essas coisas, mas de um lugar de misericórdia e de graça, né? Que eu tenho pedido ao Senhor para me ensinar a viver desta maneira. A crer naquilo que Paulo vem nos ensinando ali desde o capítulo 1, né? Paulo, como Gabriel disse, no capítulo 1, Paulo estava preso e aqueles irmãos de Éfeso, eles estavam preocupados, desanimados, porque Paulo estava ali. Mas é tão lindo o que Deus faz, porque Paulo é levado por Deus à prisão, e daí ele escreve o livro de Efésios, o livro de Colossenses, Filipenses, Filemão. Então, que abençoou aquela época, que abençoa gerações. Até hoje, Paulo fala através da sua prisão a nós. Traz uma revelação de onde ele estava, a situação que ele estava vivendo e como nos edifica. Então, se você está num lugar de prisão, se você está num lugar de dificuldade, é esse lugar que Deus vai usar a sua vida para frutificar na vida de outros. Nós precisamos escolher o deserto, nós precisamos escolher essa vida como João Batista, de encarnar esse evangelho, de pregar esse evangelho, de viver esse evangelho, de trazer para as nossas vidas. E ali a gente viu Gabriel falando das bênçãos espirituais de Efésios, né? Porque quando a gente fala de bênçãos espirituais, muitas vezes as pessoas levam, né? Eu acredito que aqui não, entre nós não, nós somos pessoas maduras e compreendemos já que as bênçãos espirituais que Deus traz aqui em Efésios para a gente é uma porta para que a gente possa possuir outras bênçãos. Quando você entende sobre a redenção, quando você entende o plano de Deus, né? Quando você entende que você ganhou uma nova identidade, quando você conhece a vontade de Deus para você, então você está habilitado a entrar neste outro lugar, de receber as bênçãos de Deus, né? Porque é incrível quando a gente começa a ler a Bíblia e entender, quando você olha para uma pessoa que tem dinheiro, tem posses, né? Isso chama, vou falar, meu Deus, olha, essa pessoa é muito abençoada. Olha como Deus deu para ela o dom de adquirir riquezas. Realmente, quem deu esse dom para essa pessoa foi Deus. Mas o que ela está fazendo com isso que ela recebeu? Quando Deus te dá um talento para ministrar uma palavra, a pessoa ministra e fala, uau, essa palavra falou comigo, você foi muito usada por Deus. Meu, o que você está fazendo com isso? Quando a pessoa sobe, né, você vê um cara, né, na internet que louva a Deus, você fala, nossa, aquele cara, quando eu escuto aquele louvor, me arrepio, eu sinto a presença de Deus. O que ele está fazendo com esse talento que ele recebeu de Deus? Então, nunca se deve trazer do coração. É uma dádiva que Deus deu e será cobrado. Não pense que não. Será cobrado. Eu sempre falo, enquanto nós éramos ignorantes, não havia culpa sobre nós. Mas agora a gente sabe.
E a gente precisa e vai responder sobre aquilo que nós sabemos. Então você está estudando o livro de Efésios e você compreende agora que você recebeu bênçãos espirituais. E Paulo está preso e falando àqueles irmãos: olha, lembrem-se dessas bênçãos espirituais que vocês receberam. Não esqueçam, Missão São Paulo, não esqueçam dessas bênçãos que foi trazida através da palavra de Deus pelo Nelson, pelo pastor Nelson, pelo Gabriel. Não se esqueça, é a palavra de Deus. Você tem vivido a sua semana buscando essas bênçãos espirituais que foi trazida para vocês. Os seus olhos estavam cobertos, agora foram descobertos. E você entende que você recebeu essas bênçãos espirituais, que hoje você tem uma nova identidade, porque Cristo morreu por você. Ele fez um sacrifício no qual você não podia fazer. Não havia nada que você poderia fazer. E Ele veio e Ele te dá essas bênçãos espirituais. Para que você viva, para que você creia, para que você transborde nesse lugar, na vida de outras pessoas. E Paulo, ele vem depois, ele ora por esses irmãos, porque ele sabia que na carne, no ser humano, eles não teriam capacidade de entender essas bênçãos, como nós também não temos. É através do Espírito Santo de Deus, abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, que vai muito além de nós, para que eu possa entender essas bênçãos que já foi dada a mim, essa nova identidade em Cristo, essa libertação que eu ganhei no poder, no sangue de Jesus, e agora eu vivo, eu me revisto dessa nova vida para viver. E através dessa nova vida, eu vou alcançar outros, sendo sal e luz da terra. E Paulo vai decorrendo essa carta. E isso é o capítulo 1. Se você não se lembra mais do que o Gabriel falou no capítulo 1 de Efésios, volta lá de novo. Estude sobre essas bênçãos. Porque isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Sabe, que não seja mais um conteúdo que a gente vai receber e a gente vai se enchendo, e não acontece nada. A nossa vida não muda. Sabe, a gente não crê que existe um Deus real, que Ele cuida de nós. A gente olha para tudo isso e fala: será? Será que tudo isso é verdade? Mas por quê? Porque os meus olhos não foram abertos. Ainda há um véu sobre os meus olhos, que eu não consigo enxergar esse Deus, né? Que Paulo está falando. Paulo, ele traz ali Deus, ele traz Jesus e ele traz o Espírito Santo. Ele traz a Trindade trabalhando junto, para construir a igreja, para edificar a igreja, para que o coração da igreja estivesse no lugar correto, para que eles não se desviassem, sabe? Eles iriam receber dos judeus que eles precisavam ser circuncidados, mas Paulo trazia para eles: olha para Cristo, Ele já fez o sacrifício, Ele já pagou o preço, Ele já fez tudo por nós. Porque muitas vezes a gente chega a Cristo achando que somos nós. Mas quando a gente entra, é como uma ilustração. Andamos aí, vamos estar andando numa multidão. De repente tem uma porta, e nessa porta está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós estamos com a multidão andando, ninguém se interessa, mas de repente você se interessa. E você entra neste lugar.
E aí quando você entra nessa porta, está escrito assim: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Cara, na hora muda os seus pensamentos. Você pensava que era você. Cara, isso sou eu. Vinde a mim, todos que estão cansados, isso é comigo. Eu estou dessa maneira. Só que você, quando entra, você entra nessa porta e você olha para trás, está escrito: olha, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Aí você olha e fala: não é nada isso aqui. A misericórdia me alcançou, a graça me alcançou e eu fui transformada por ela. Eu fui transformada e alcançada por esta graça. Então eu entro de uma maneira, mas eu não fico dessa maneira. Eu começo a ver que não é nada sobre mim, e sim sobre Jesus. E no capítulo 2, que o Gabriel começou também, nós vemos aqui, e Paulo começa a descrever as más notícias. Né? Quando você vai falar com uma pessoa de Jesus, vem para Jesus, Jesus é bom. Mas faz como Paulo. Paulo ele começa enfatizando quem nós somos. Pobre, miserável homem que és. Você era merecedor da ira de Deus. Você não tinha capacidade. Nenhuma. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que andávamos. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo, ele traz à mente daquelas pessoas quem eles eram. Mas olha que lindo, no versículo 4 ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, bondade para conosco na eternidade em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então nós recebemos um dom de Deus, da fé. Nada vem de nós. Entramos naquela porta, porque vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E ali a gente entende que pela fé entramos, mas pela fé nós entendemos que só vai ao Pai aquele que Ele trouxer. Então, cara, você entender que você foi escolhido. Eu estava pensando nisso, eu falei, meu Deus. Por isso que eu vejo tantas pessoas à nossa volta, onde teve uns casais em casa, uma família em casa, e a gente perguntava de algumas pessoas que frequentou junto com eles a igreja, e muitos estão mortos nos seus pecados. E que tristeza! Mas Deus, Ele escolheu a mim e a você.
Sabe, antes da fundação do mundo, eu comecei a pensar, meu Deus, antes do meu pai e da minha mãe pensarem em ter um filho, o Senhor já me conhecia e o Senhor me gerou no ventre da minha mãe. E no meio daquela família totalmente desordenada, o Senhor me tira e me escolhe. Sabe, Ele me tirou de um lugar terrível. E eu falei, Senhor, muito obrigado, mas o que eu faço com isso? O Senhor me tirou, mas o Senhor não quer que eu fique com isso só para mim. O Senhor quer me dar uma nova vida. O Senhor quer me curar, o Senhor quer me transformar. O Senhor quer que eu entenda o porquê você fez isso por mim. E aí o 4 ele fala, por misericórdia, por amor, Ele me alcançou. Um amor que eu não consigo imaginar e mensurar. Por quê? Porque Ele deu o próprio Filho para morrer por mim e morrer por você. Mas hoje isso se tornou, eu acho que se tornou assim, tão banal, tão sem sentido para a igreja muitas vezes, que a gente não se importa mais com essas palavras. A gente gosta de palavras confortáveis, que vai fazer com, sabe, tipo autoajuda. Sabe, você pode, sabe, não, você vai conseguir, você é bom, você é merecedor. Tinha um rapaz que as pessoas falavam assim, nossa, ele é o queridinho de Deus. Então aquilo ia para o coração e a pessoa achava que era queridinho de Deus. Deus não tem queridinho. Deus tem filho e filha. Deus não tem filho predileto. Deus ama a todos. Morreu por mim, por você, pelo Lula, por todas essas pessoas aí que a gente acha que está causando tantos problemas. Deus morreu por essas pessoas. Deus morreu por eles. E como cristãos nós precisamos orar, pedir misericórdia, entrar neste lugar, não de julgamento, mas no lugar de compaixão, de misericórdia. É esse o nosso papel como cristão. É esse o nosso papel como cristão. Você vê uma pessoa na rua, caída, e você olhar e falar assim, olha, Deus morreu por este meu irmão. Você passar lá na João 23 e ver jovens, que nem eu vejo todo dia, se prostituindo, meninas no máximo com 20 anos, lindas, se prostituindo. E eu olhar e dizer, Senhor, todo dia que eu passo, eu falo, Senhor, o Senhor morreu por essas moças. Que elas te encontrem, Senhor. Que elas tenham um toque do Senhor, que elas se arrependam do que elas estão fazendo. É essa a minha oração quando eu passo na João 23 todo dia. Todo dia eu passo lá à noite. Será que a minha oração é a mesma oração que está no coração de Deus por aquelas pessoas? Será que Deus chora pelas prostitutas? Será que Deus chora pelo perdido? Será que Deus chora pelas crianças que estão sendo abusadas nessa hora que nós estamos aqui reunidos? Por aqueles que estão passando fome agora, enquanto nós comemos, já tivemos uma refeição de manhã, vamos ter uma refeição na hora do almoço e à noite? Será que Deus chora por essas pessoas? Será que Deus se lembra dessas pessoas? Então que nós possamos mudar o nosso olhar. E que a gente possa entender, né? Que antes a gente vivia neste mundo, mas agora nós recebemos uma nova vida. E tem uma frase do Lutero que diz assim, o homem é uma besta. Ou ele está montado em Deus, ou montado pelo diabo. Então, a gente precisa escolher. É uma frase forte, né? Não sei para você, mas quando eu li, eu falei, misericórdia, Senhor. Misericórdia. E agora, né?
Paulo vai entrar nessa parte aqui, onde ele vai falar para os gentios e judeus. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Amém? Então vamos ter aqui. Verso 11. Portanto, lembre-se de que Paulo aqui, ele vai continuar lembrando aos gentios e a judeus daquilo que ele vinha falando. Ele não muda o assunto. Ele continua no mesmo assunto. Mas ele continua reforçando. Por quê? Ele repete, porque o ser humano necessita de repetição. Sabia? Que você precisa repetir, 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 para que isso entre na sua mente e desça para o coração. Nós necessitamos de repetição. Portanto, lembre-se de que no passado, está falando para eles, lembra lá? Vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitularam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, né? Aí ele fala para lembrar, lembra, vai lá, naquele tempo, lembra naquele tempo? Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está levando eles a esse entendimento. Olha, vocês não tinham nada. Vocês não tinham uma aliança, vocês não tinham esperança e vocês estavam sem Deus. Vocês estavam sem esperança e sem Deus. Mas, olha o mais de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele volta e faz aquele povo pensar, olha o sacrifício que foi feito. Vocês eram filhos da ira, mas agora vocês foram reconciliados em Cristo Jesus. Para de olhar para o passado. Agora vocês ganharam uma nova vida. Se revista dessa nova vida. Olhe para as bênçãos espirituais que Cristo deixou. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Ele está formando uma igreja. E nós aqui também estamos juntos. Cristo sendo o cabeça e juntos sendo um corpo, para construir uma igreja, mas não qualquer igreja, uma igreja que está alicerçada em Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então ele lembra essas pessoas o que estava acontecendo, como eles eram, mas em Cristo eles foram salvos, eles ganharam uma nova vida. Porque Ele é a nossa paz. E aqui nesse texto, nesses versículos, ele repete 3 vezes sobre essa paz. Eu circulei aqui. Eu vou reparando, eu falei, não, vou circular aqui, está repetindo, porque quando repete é porque é importante. Então ele diz aqui, no 14, porque Ele é a nossa paz. Depois de 2 povos, Ele fez um só. Então ele lembra eles de que havia uma separação. Mas em Cristo se tornou um. Eram 2 povos, gentios e judeus. Mas agora em Cristo acabou. Acabou. É um só. É um só. Aí ele fala, um povo que ele fez um só, na sua carne. Cara, Cristo morreu.
Ele deu a própria vida para que isso acontecesse. Isso não mexe com você? Isso não muda nada na sua vida? Na sua segunda-feira, na terça, na quarta? Até você voltar aqui na igreja no domingo de novo? Eu não sei se vocês repararam, mas o tempo está passando rápido, gente. A gente começa a semana, já terminou a semana. Cristo está voltando. Há sinais disso. E como quando a gente recebe essa notícia, Cristo está voltando. Sabe, eu fui redimido, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, mas como eu vivo a minha vida? Sabendo tudo isso aqui. Como eu vivo a minha vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, até chegar aqui no domingo. Eu creio nessas verdades. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente possa entender as maravilhas da Tua lei. Ilumina os nossos olhos, para que a gente não só leia o que está escrito, mas que isso é como se tenha ser tatuado em nós. Sabe uma tatuagem que você olha assim? Que maneira! Você está sempre olhando para aquela tatuagem, né? Meu filho que está na Austrália gosta muito de tatuagem. E aí ele falava, mãe, olha essa, que linda. Verdade. Então, né, que a gente possa tatuar Cristo em nós. Tatuar essa palavra, que ela venha ferir os nossos corações. Sabe, que essa manhã Cristo destrave os nossos ouvidos, para que a gente compreenda essas leis, para que a gente pratique essas leis, para que a gente pratique esses mandamentos e tudo aquilo que Paulo quer nos ensinar nesta manhã. Aí ele diz, na sua carne. Como? Como que ele fez isso? Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma parede ali. E eu marquei aqui, essa parede tinha o Santo dos Santos, né, onde eles iam ali para adorar a Deus, mas no meio tinha uma parede. E tinha uma frase lá, que escrevia assim, ó. Estava dizendo aos gentios, o não judeu. Peraí, deixa eu ver aqui onde está. Só um minutinho, gente. Nessa parede estava escrito o seguinte: se você, que não é judeu, entrar por aqui, você será morto. Então, o que acontecia naquela época? O próprio povo, eles se ajuntavam ali e pela lei de Moisés, eles traziam essas coisas que de vez de ajuntar o povo, eles separavam o povo de Deus. Eles separavam, mas Jesus veio e ele rasgou o véu. Antes o sacerdote entrava naquele lugar, só podia entrar ele, mas hoje todos nós somos chamados de sacerdote. Então, todos nós hoje podemos entrar neste lugar. Essa parede que estava escrito, olha, se você passar por essa parede, você será morto, não existe mais, porque em Jesus essa parede foi derrubada. Então hoje, é o que ele está dizendo ali, ó. Hoje vocês têm esse livre acesso. Essa parede que existia, que eles colocaram como uma lei, que vocês morreriam. Sabe, as leis que você tinha que ser circuncidado, é no coração a circuncisão agora. Acabou. Então agora você pode se aproximar de Jesus. Como? Pela cruz, pelo sangue derramado. Através desse sangue, eu e você podemos entrar na presença de Deus. Porque quando você ora, você vai lá para o seu secreto,
quando você vai orar, que você ajoelha, é como se o sangue de Jesus estivesse sobre você, e aí você tem esse acesso a Deus, e aí Ele intercede por você, e Ele ouve a sua súplica, Ele ouve as suas orações, e as suas orações que tiver ligado ao coração dele, o desejo dele para você, essas orações sim serão respondidas. Não somente o meu desejo, mas aquilo que está no coração do meu Pai. Para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha igreja. Então é através desse sangue que eu e você entramos nessa presença. Hoje nós temos esse acesso. As paredes foram quebradas. Não existe mais. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Aqui, quando Deus fala em humanidade, Ele fala de igreja, gente. Não há mais divisão agora. Por isso que Deus ama a unidade, porque Ele veio para isso, para unir os povos, para fazer de dois um só. E aí Ele continua fazendo a paz e reconciliar-se. Peraí, deixa eu ver se estou certo. Mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo, como Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, Ele não dá só essa paz para mim. Quando eu tenho Deus, Ele traz a paz para mim, e Ele traz a paz com Deus, e Ele traz a paz entre os irmãos. E aqui Ele deixa bem claro que houve essas três paz. Agora eu tenho, lembra o louvor? Paz com Deus. Através desse sangue nós temos paz com Deus. Eu tenho essa paz com Deus, através de Cristo Jesus. Mas aí eu recebo essa paz com Deus, e eu tenho essa paz entre eu e o meu irmão. Isso que Cristo trouxe, essa unidade de paz. E quando veio Cristo, evangelizou o quê? Paz. Cristo veio trazer paz. Ele era manso e humilde. E aonde ele chegava, a paz chegava junto com ele. Aonde ele chegava. Eu lembro que o Nelson, quando a gente ia fazer visita para as pessoas, falou assim, que a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Então, essa paz que nós recebemos, hoje a gente pode, no poder do Espírito Santo, devolver essa paz também para o meu irmão. Sabe quando o seu irmão está angustiado, triste? Você fala assim, poxa vida, eu estou notando que você não está bem. Aí você pega essa pessoa, você vai conversar com ela, e você traz não aquilo que você acha, mas a paz de Deus para a vida dela, através do seu evangelho. Não é o que eu acho, mas é o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. 17 ainda. Paz também aos que estavam perto. Portanto, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos. Sabe? Concidadãos, desculpa. Corta aí, tá? Concidadãos. Faz mal. Jesus morreu por ela também. Aí, então, o que é
esse concidadão, né, que eles falam aqui, você recebeu uma nova cidadania. Você era estrangeiro. Eu sempre falo para o Davi, cara, você está na Austrália, lembre-se que você é um estrangeiro aí. Sabe estrangeiro, quando você vai em outro país, a pessoa passa assim, olha meia boca, né? Fala, quem é esse cara? Não é daqui não. Mas aqui, olha que lindo, ele fala assim, ó. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então agora você não é mais só um estrangeiro. Agora você faz, aí ele põe mais íntimo. Ele leva a intimidade. Agora vocês fazem parte da família de Deus. Ele vai um pouquinho mais, ele quer mais intimidade, ó. Agora, você não é só o novo, você não foi só aceito aqui. Você faz parte dessa família. E é assim que nós temos que nos sentir como igreja. Igreja Missão São Paulo, vocês fazem parte da família de Deus. Aqui está a família de Deus. Não é um só, é o corpo. Nós somos a família de Deus. Nós não somos mais peregrinos, estrangeiros. Nós agora fazemos parte. Nós fazemos parte dessa família bendita do Senhor. E no 20 ele fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então aqui ele está falando que esses fundamentos aqui foram edificados sobre aqueles homens do passado, sobre aqueles apóstolos, mas não parou neles. Foram edificados neles, eles vieram, os apóstolos vieram, Paulo veio, falou de Jesus, edificou uma igreja, mas a pedra angular de tudo isso que sustenta é Cristo. É Cristo Jesus que sustenta a igreja. Ele é a pedra angular de tudo isso. Ele é que sustenta a minha vida, Ele é que sustenta a tua vida. Por isso que quando a gente entende lá no começo das bênçãos espirituais, e a gente crê naquilo, e a gente decora aquilo, a gente fala para nós mesmos. Eu sempre falo, eu fico falando para mim, eu preciso repetir para mim, crer nisso. Eu preciso repetir para mim crer nessas verdades. Para mim crer que Cristo está edificando a Igreja Missão São Paulo, não em homens, mas em Cristo. Então quando os meus olhos não conseguem ver, quando eu desanimo, quando eu me entristeço, olha para Cristo. Ele é a pedra angular. É Ele que está fazendo, não é na tua força. Não é no teu muito saber, não é na sua eloquência, não é no bom louvor. Não, é Cristo. É Cristo Jesus que vai edificar esta igreja aqui. É Cristo. Ele é a pedra angular da Igreja Missão São Paulo. Essa igreja não está fundamentada em homens, mas em Cristo Jesus. No que Ele fez, no que Ele está fazendo e no que Ele ainda fará. Porque não parou. Nós estamos num caminho e nesse caminho nós estamos aprendendo. Nós estamos caminhando com Cristo. Nós estamos olhando para Cristo. Como o Senhor andava, eu quero andar. Como o Senhor falava, eu quero falar. Como o Senhor curava, eu quero curar. É isso que eu quero para a minha vida. E não importa o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Eu quero andar como Cristo andou. Porque eu preciso andar neste caminho, sabe por quê?
porque Ele não vai me reconhecer quando Ele voltar. Eu preciso orar, não porque Deus precisa da minha oração. Eu preciso ler a palavra, não porque ai, olha, ela está lendo a palavra, o checklist, nossa, está maravilhosa, leu a Bíblia inteira. Não. Eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer a Jesus, porque eu quero me parecer com Ele, porque eu preciso ser transformada. Sabe de uma coisa? A presença de Deus só vem quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos. Muita gente fica todo dia, Senhor, eu quero a Tua presença, mas esquece de confessar os seus pecados, de se arrepender dos teus maus caminhos. Todo dia, à noite, eu deito na minha cama, Senhor, me perdoa por isso. Eu não fui uma boa esposa hoje, eu não fui uma boa mãe. Eu agi de uma maneira errada no trânsito. Me perdoa, Jesus. E eu vou dormir. Quando eu acordo, 5 horas da manhã, de repente o sol está nascendo. Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor me deu mais um dia para que eu me pareça com você. Então não é num lugar de perfeição que a gente sobe em cima de um púlpito. É num lugar de misericórdia e graça. É num lugar de saber que eu não sou nada, mas Cristo é tudo. É num lugar de saber que eu sou um pobre, miserável homem que sou, mas pela sua misericórdia, pelo seu sangue, hoje eu posso estar aqui com as minhas dificuldades, não com a minha teologia, que eu não tenho, mas pedindo, Senhor, me revela a Sua palavra, que eu possa entender e que eu possa, através dessa palavra, ajudar aqueles que estão comigo. Não por mim, mas pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo. Porque Deus não vê a nossa performance. Ele vê o nosso coração. Foi assim que Ele escolheu Davi, um homem segundo o seu coração. Foi assim que Ele escolheu cada apóstolo, foi assim que Ele escolheu cada profeta. Não era pelo seu desempenho, pela sua eloquência, por quanto ele sabia, mas era por quanto ele amava. Ou por quanto ele queria ser transformado e fazer com que as pessoas que estivessem à sua volta fossem transformadas também. E aqui ele termina no 21 e no 22 dizendo assim: nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Santuário, que essa palavra é Santo dos Santos, era aquele lugar onde as pessoas entravam, né? Onde o sacerdote entrava, no Santo dos Santos. E nós somos esse santuário, onde agora o Senhor habita. Você crê nisso? Nós somos esse santuário. Nós somos esse santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados. Vocês acreditam nisso? Que a igreja está sendo edificada em Cristo? Que nós estamos dia após dia buscando isso, a edificar, porque olha, Jesus vai voltar e Ele já está separando a sua igreja. Pode subir aqui, turma do louvor. Jesus está voltando e Ele já tem a noiva dele. Ele não está lá sentado, gente, olhando tudo que está passando aqui na terra, como dizendo, deixa eles se matarem lá, deixa eles fazerem o que eles... Não. Ele está olhando para nós. Diz que a terra é o estrado dos seus pés. Nós já fomos salvos, mas haverá um julgamento para nós sobre o que Deus colocou sobre nós. Para alcançarmos esse galardão de Deus. Ele vai perguntar para cada um de nós o que nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos ensinou,
tudo aquilo que Ele plantou no nosso coração. Ele vai perguntar, não adianta. Não pensa, eu salvo para sempre, tudo bem. Mas há uma santificação, há um processo que a gente precisa entrar. Sabe, aonde a gente está montado? Com o diabo ou com Deus? Aonde nosso coração está ligado? Com o diabo ou com Deus? Nós estamos realmente sendo esse santuário? Nós estamos? Confesse para você mesmo, pergunte para você mesmo, não se engane. Tem um livro chamado O Impostor que Mora em Mim. Esse impostor, ele vai dizendo pra gente sempre: cara, não tem nada a ver. Sabe o nada a ver? Existe um impostor que mora dentro de nós. E ele nos engana. Ele traz mentira aos nossos corações. Por isso que você precisa estar alicerçado na palavra. Por isso que você precisa ler a palavra diariamente. Sabe por quê? Porque você vai cavando, até que aquilo se torna uma intimidade. A oração não me lembro quem falou, que ela começa como uma obrigação, muitas vezes, tá? De você, Sara, mais uma tarefa do meu dia, mas ela termina com essa paixão, com esse encontro, com esse desejo de querer estar nesse lugar. É como a palavra. Por que eu preciso ler a palavra? A gente pensa que esse livro é um livro sobre nós, mas ele é um livro sobre Deus. E é assim, olha, à luz do que ele fala sobre Deus, o que ele fala sobre mim? Porque ele fala. Mas não que eu entro nesse lugar como fosse uma... Tudo é para mim. Tudo é sobre Deus. E à luz do que ele fala sobre Deus, o que ele fala sobre mim. E à luz do que ele fala sobre mim, o que eu posso pôr em prática hoje. É esse raciocínio que a gente deve ter. Como eu posso pôr em prática hoje tudo aquilo que a luz da palavra de Deus me trouxe hoje, me estudou, mostrou o meu pecado, o que eu posso colocar em prática? Onde eu vou orar? Onde eu preciso me humilhar por a disciplina espiritual da humilhação? Humilhar uns aos outros. É a falta de perdão? Aonde Cristo quer me levar hoje? Aonde Ele quer que, sabe, você sair para trabalhar e ver Ele em cada local onde você está. Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, Deus está comigo, mas como é difícil a minha mente crer nisso. Cara, Deus está comigo no banheiro. Muitas vezes eu chorei tomando banho e conversando com Deus, porque a água lavava o corpo, mas o choro lavava o espírito. Então não teve um lugar que Ele não está. Todos os lugares Ele está. Dentro do seu carro, muitas vezes você está ali e de repente você lembra de uma situação, você começa a orar e começa a chorar, Ele está ali. Ele está com você 24 horas. Ele está com você 24 horas. Amém? E ele termina dizendo: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós estamos nos tornando essa morada. Nós estamos nos tornando essa morada. E a minha oração nesta manhã, pode se colocar em pé. Espero que essa mensagem, tenha sido clara ao seu coração. Se ficou alguma dúvida, você pode me procurar. Que aquilo
Se eu puder, né, explicar, eu vou explicar. Se eu não conseguir explicar, nós vamos orar juntos e o Espírito Santo, que é aquele que, né, revela todas as coisas, que nos traz esse entendimento, que abre os nossos olhos, e nós vamos estar juntos ali compartilhando, orando. Senhor, abre os meus olhos. Fazendo a oração que Paulo fez àqueles irmãos. Para que os olhos deles fossem abertos, que os olhos do coração deles fossem iluminados. Essa oração nessa manhã, ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, que nada venha roubar, Senhor, tudo aquilo que nós temos estudado. Que Paulo está nos ensinando através do Teu Espírito Santo, como nós devemos agir como igreja, como nós devemos agir como irmãos. Senhor, nos ajude, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração. Se revela nesta manhã a cada pessoa que aqui está. Se revela o quanto você é bom, quanto a Tua misericórdia nos alcançou. Ainda éramos pecadores, miseráveis. Nós merecíamos a morte, nós estávamos naquele corredor, Senhor, indo para a morte, mas o Senhor olhou e me trouxe, Senhor, para este lugar de redenção, de cuidado, de identidade, de amor. Só o Senhor poderia fazer isso. Senhor, nos ajude, abre a nossa mente agora, nesta manhã. Abre os nossos olhos e o entendimento, Senhor, para que a gente possa entender tudo o que foi falado aqui nesta manhã. Que o diabo não venha roubar, Senhor. Não venha roubar nenhuma palavra que foi dita aqui nesta manhã, que foi falada, porque é a Tua palavra. É a Tua palavra, Jesus. Não é palavra de homens, de mulher, mas é a Tua palavra. E que essa palavra, Senhor, venha até o nosso coração. Que ela caia em boa terra. Que ela frutifique. Que ela frutifique, ó Deus. Que não pare em nós. Que não pare em nós, Jesus. Mas que nós possamos olhar para o nosso irmão, para o necessitado, desamparado, a prostituta, o abandonado, o abusado. O meu irmão que está enfermo. O nosso filho que não está na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Nos ajude neste lugar, onde só o Seu Espírito pode mudar cada pessoa que está aqui. Espírito Santo, Você é aquele que convence, Você é aquele que ensina, Você é aquele que exorta, Você é aquele que mostra o caminho. Nós recebemos Você como herança. Nós recebemos, nós cremos que Você habita em nós. E através dessa consciência, eu preciso responder de alguma forma. Me ajude na minha segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Não deixe que eu esqueça de quem eu sou, da minha identidade. Não deixe que eu esqueça, Senhor. Que eu possa me lembrar da minha identidade em Cristo. Me ajuda neste lugar, Pai. Senhor, com essa consciência nós vamos sentar nesta mesa. Vamos cear contigo, sabendo que o Senhor está aqui para nos servir. Como Gabriel bem disse, o Senhor serviu. O Senhor repartiu. Pai, nos ajude a essa compreensão. Quando estivermos com o pão e com o sangue, o sacrifício que foi feito. Quando eu não merecia, quando eu merecia a ira, quando eu estava morta,
quando eu estava cheia de pecado, quando eu não acreditava em Ti, quando eu era contra Ti, quando eu era seu inimigo. O Senhor foi e nos resgatou através deste ato de entregar-se por nós, por cada um de nós, ó Deus. Como somos privilegiados nesta manhã de domingo a estarmos perante a Tua mesa e dizer: Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso em amor. Obrigado porque o Senhor não cobra o meu desempenho. Não é por isso que o Senhor me julga. Senhor, muito obrigado, porque o seu amor foi tão grande por mim, que o Senhor deu o seu próprio filho. E hoje, nesta manhã, eu olho para esse sol e vejo que ele resplandeceu mais um dia. E o Senhor está me dando essa chance, mais um dia, de me tornar como você, de pensar como você, de agir como você, de ser suas mãos e seus pés, sua boca, seu ouvido, seus olhos nessa terra, onde o pecado está dominando. Mas através da sua morte, o Senhor trouxe luz. E através dessa luz que brilha em mim, que essa luz possa brilhar lá fora, na vida dos perdidos, naquela que não tem a Ti, naquele que não conhece ao Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus.